Vamos começar falando do Cruzeiro, que joga contra o próprio Palmeiras, só que na próxima segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro, você sabe, né? Se reforçou muito, 7 reforços, a turma já tá se entrosando. E mesmo com a péssima notícia da lesão do Matheus Pereira, a torcida tá super empolgada. Torcida impaciente, desconfiada. O climão deu um tempo pro torcedor do Cruzeiro nas arquibancadas, graças a uma palavrinha. Reforço. A gente queria jogador, graças a Deus chegou jogador. Tava precisando reforçar, né? Reforço, aumento de força, grupo de pessoas convocadas para tornar uma equipe mais forte e eficiente. E nas últimas rodadas, os novos reforços do Cruzeiro cumpriram em campo literalmente esses significados. Gostei bastante do Arthur Gomes, gostei do Papagaio, gostei do Lucas Silva e o Pereira. Cruzeiro agora é Libertadores, aí se Deus quiser. O torcedor tá empolgado demais e o Arthur Gomes também inspirado. Fez logo 2 gols na estreia contra o Atlético Paranaense. Rafael Elias quase repetiu o feito do novo companheiro de ataque, se não fosse a grande fase do goleirão do Botafogo. Lucas Perry gigante! Se o torcedor do Botafogo está agradecendo o Lucas Perry até agora, a torcida do Cruzeiro só sabe falar em outro Lucas. O Lucas Silva, ele veio para somar o meio de campo do Cruzeiro ali e aparentemente está resolvendo já a situação. Nasceu para jogar com a camisa do Cruzeiro, mas que nunca saiu, já voltou de capitão. Os lançamentos dele, a visão de jogo que ele tem é diferente, entendeu? Bons lançamentos, precisão nos passes, dribles e sem contar a liderança que passou a exercer. Contra o Botafogo, Lucas Silva mostrou por que assumiu naturalmente a posição de capitão na ausência de Rafael Cabral. A gente viu um Cruzeiro com muita posse e errando muito pouco. Principalmente o Lucas Silva, né? Foi um jogador que tem circulado muito, jogando uma posição até mais avançada que de costume, para sempre ser uma opção de passe de qualidade. Outro destaque no meio-campo na última rodada foi Matheus Pereira, principalmente nas cobranças de falta. Mas a estreia dele como titular com a camisa do Cruzeiro trouxe um problema. O meia sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo. A boa notícia é que o tratamento não exige cirurgia. Quem chegou para vestir essa camisa agora está agradando o torcedor. E a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tem acertado nas contratações no meio da temporada. No ano passado, um jogador que chegou nessa época do ano fez a diferença. Bruno Rodrigues foi apresentado no dia 7 de julho do ano passado. Em pouco tempo se tornou o protagonista do time na campanha do acesso. Gol do Cruzeiro! De Bruno Rodrigues! Em 2023 é o artilheiro da temporada com 8 gols. De fora do jogo, do último domingo, Bruno viu da arquibancada do Mineirão a atuação dos novos companheiros. O atacante recebeu proposta do futebol da Arábia Saudita e o Cruzeiro tenta manter um dos seus principais jogadores. Tendo melhores companhias agora, Matheus Pereira chegando, o próprio Arthur, Rafael Elias como um novo centroavante possível, a tendência é que o Bruno cresça de desempenho. Assim como as camisas mudam a cada temporada, o elenco ganha novas peças para renovar também a expectativa da torcida no retorno do Brasileirão. E hoje de manhã o Cruzeiro confirmou que o Matheus Pereira teve lesão em 2 ligamentos do joelho esquerdo e o clube não deu prazo para o retorno do atleta aos gramados. Vamos. Pois é, para falar dessa terça-feira de folga e de notícia triste, né? Ontem o Samuca trouxe essa notícia do Matheus Pereira e aí o Cruzeiro confirmou, infelizmente, a situação com o meia do Cruzeiro e vai parar por alguns dias aqui. A gente vai falar daqui a pouquinho, tempo de recuperação, o que o Samuca tem de notícia a respeito disso. E aí o Cruzeiro com essa folga e já amanhã começa os treinamentos pensando no jogo contra o Palmeiras, segunda-feira, dia 14, às 7 horas da noite. O técnico Pepa, ele volta de suspensão, e aí um dado curioso, né? O Pepa volta, ele que recebeu, foi para aquele jogo contra o Atlético Paranaense com o amarelo, por reclamação recebeu o segundo, e aí no final foi advertido com o cartão vermelho direto. Então, volta de suspensão, mas está pendurado o técnico Pepa para esse jogo contra o Palmeiras. Vai ter de volta o Rafael Cabral,
possivelmente vai assumir, não, com certeza, esse eu posso cravar, vai assumir a titularidade do gol do Cruzeiro de volta, e o Wesley também, posso cravar, vai voltar com certeza entre os 11 iniciais. E aí o restante do time agora sem o Matheus Pereira. Daqui a pouquinho a gente começa a desenhar o que pode ser o time do Cruzeiro sem o Matheus Pereira. Mas é uma notícia muito triste. Você trouxe em primeira mão aqui nessa Samuca ontem, mas que infelizmente o Cruzeiro acabou confirmando essa lesão do Matheus, né? Claro que nunca é bom você ter uma lesão de joelho, né? Um atleta principalmente de alto nível. Poderia ter sido bem pior, mas também não é uma simples lesão que você vai fazer, por exemplo, uma artroscopia em um mês você está de volta. Mas a expectativa é de que, com o Matheus Pereira também ajudando nesta recuperação, que ele possa voltar em 6 a 8 semanas. É o tempo que a gente apurou, conversando com algumas pessoas, com pessoas importantes, que o Matheus Pereira tem tudo para voltar neste prazo. Mesmo assim, perderia 6, 7, até 8 jogos, né? Restando 20 partidas aí, teria 12, 13 jogos pela frente em um retorno, dando tudo certo. A lesão do Matheus Pereira foi naquele lance com o Vitor Sá, uma pancada muito forte. Eu até conversava com um especialista e ele me dizia o seguinte, que não é tão comum ter uma lesão como ele teve. É sinal que a pancada foi bem forte. E aí, mesmo não estando com a perna presa, né? Geralmente, lesão de ligamento, ela vem com o jogador com a perna presa, tem ali um choque ou uma entorse mais forte, e aí o ligamento vai para o espaço. Mas ele teve 2 lesões, não são lesões de rompimento completo, porque se fosse rompimento completo, aí era caso cirúrgico. A cirurgia já atrasa bem uma recuperação, né? Então, com o Matheus Pereira fazendo um intensivão, né? Uma recuperação, não só quando estiver na toca, mas também em casa, a chance dele voltar neste prazo aí, 1 mês e meio, é possível. Na pior das hipóteses, 2 meses aí para ele retornar aos gramados, e vamos ficar na torcida para que volte o quanto antes, e que para o time também, por mais que seja um jogador diferenciado, né? Que o time possa aí reagir bem e fazer bons jogos até o retorno do jogador. Você sabe alguma coisa do histórico, Samuca, do Matheus Pereira? Não, lesão assim de joelho é a primeira. Nunca teve nenhum problema mais então sério deve ser mais fácil, durante toda a carreira. E o que vale muito, com quem a gente conversa da medicina, né, eles falam que o atleta também, ele precisa ter uma participação importante, né? Porque não é só ali, ele fica no clube um período apenas, então ele tem que se cuidar. E o Matheus, o histórico dele é um cara que não é de fazer farra, porque às vezes um jogador machuca, né? Aí ele faz a fisioterapia no clube, à tarde ele tá indo para outro lugar, tá andando igual louco, não tá parando em casa, às vezes vai até pra noite mesmo machucado, então isso dificulta o processo, né? Eu acho que não tem nenhuma característica assim o Matheus, e ele tá muito... Conversei com algumas pessoas que são próximas ao Matheus, que ele tá muito tranquilo, tá, claro, né, triste pela lesão logo no primeiro jogo como titular, mas tá consciente aí de que vai fazer um trabalho para voltar o mais rápido possível. Mas assim, sem o Pereira, você acha que é natural que o Vital ocupe aquela posição para não mudar muito o jeito do Cruzeiro jogar? Ou vamos com o Cruzeiro vai com 3 atacantes? O que você acha que vai pensar o Pepa para esse jogo? Pois é, talvez o que ele fez lá em Curitiba, né? Seria a minha opção. Eu acho que o Vital deu uma acordada ali quando ele entrou no segundo tempo contra a equipe do Botafogo. Então, ele pode manter aquilo que ele colocou lá em Curitiba com Arthur e o Wesley como os atacantes, Vital mais avançado, os 3 volantes. Acho que seria a melhor alternativa diante do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, não sei se ele volta sendo titular, né? Acho que é um jogador importante também, e concordo aí, como eu disse, e o Seabra agora reafirmando, tem que resolver essa história, porque isso não tá legal pra ninguém. Então, pro jogador principalmente, né, a cabeça do Bruno deve estar, não sabe se pensa lá no, como disse o Lédio, os petrodólares, se ele pensa em arrebentar aqui no Cruzeiro numa Série A como ele sempre sonhou,
se ele pensa em só cumprir o contrato até o final do ano, deve estar uma loucura. Acho que isso precisa ser resolvido e assim que resolver, o Bruno tem tudo aí para, se continuar aqui no Cruzeiro, para retomar aquele nível que ele já demonstrou aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas eu manteria aí o que o Cruzeiro escalou lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Pelo que você já apurou, pelo que você entendeu até agora, é uma questão mais Bruno Rodrigues ou mais staff, ou mais dirigentes e empresários? O que você... o Bruno Rodrigues quer? Até que ponto é uma responsabilidade dele definir isso? Então, o Cruzeiro chegou no seu limite, né? Pelo menos até a semana passada a informação que a gente tinha é que o Cruzeiro fez uma proposta de um aumento salarial em relação ao que ele já ganha hoje e comprar mais um percentual do Tombense. Em um primeiro momento, estava bem próximo disso acontecer. O Cruzeiro queria um parcelamento maior para comprar 17%, equiparando o valor de 17% dentro da proposta que foi feita pelos árabes, mas depois essa história ela deu uma esfriada. O clube lá fez uma proposta tem mais de 15 dias já. Então, se o Bruno e o staff, se eles entenderem que a proposta do Cruzeiro tá ok, o negócio é fechado agora, daqui a alguns minutos. Mas eu acho que ele quer um pouco mais e o Tombense também um pagamento de uma forma menos parcelada, né? Menos aí parcelas nesse percentual, aí poderia sair o negócio. Agora... Tá dependendo, acho que de todas as partes, viu? Porque se o Cruzeiro aumentar, o negócio sai. Se o Bruno ceder e o Tombense também, o negócio sai. Então tá ali no meio do caminho. Vamos aguardar isso aí. E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.